Bom dia a todos vocês. Feliz sábado. É muito bom, passamos aqui parte da semana. Tudo foi muito bom, tudo gratificante. E nós estamos caminhando então. Esse é o último sermão da semana. O tema, o drama da paixão. Queremos meditar um pouquinho na palavra de Deus nesse momento, depois das músicas, depois da oração. Eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho, nossa mente com tranquilidade e paz, ouvirmos a palavra de Deus. Ela é importante para todos nós. Incline sua cabeça, vamos orar mais uma vez e vamos começar aqui o nosso tema. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade onde paramos para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Que ela seja significativa para cada um de nós. Que nessa jornada da vida, ela possa ser hoje luz, lâmpada para os pés, significando o próximo passo, e luz para todo o nosso caminho, significando toda a jornada. Nos dê a Tua bênção agora, estudar a Tua palavra, no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Bom, falamos essa semana sobre vários personagens que tiveram todos envolvidos no drama da paixão de Cristo. E hoje chegamos ao último tema e não poderíamos deixar de falar esse tema, porque esse tema amarra todos os outros e realmente dá significado para todos os outros que nós falamos. Então eu quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Verso 12. Diz assim: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui temos uma verdade profetizada por Isaías lá no passado, em que ele dizia: Jesus morreria, o Cordeiro morreria, o Messias morreria. E nós chegamos exatamente nesse ponto. Jesus veio com uma missão clara de dar a sua vida por todos nós. E nós percebemos aqui, no tema, é que eles tiveram a chance e a oportunidade de viverem com Jesus. Vocês imaginam só, eles esperavam de Jesus muito mais do que aquilo que aconteceu. Vocês imaginam só, eles tiveram a chance de ver Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Ele transformar água em vinho. Ele ressuscitar Lázaro. Ele curar tantas pessoas, fazer um cego de nascença enxergar. Eles esperavam então mais de Jesus. E vem aqui esse momento
tremendo e fatídico na vida dos discípulos e de todos aqueles que acompanhavam Jesus, porque eles foram ao Calvário, viram Jesus ser dependurado numa cruz e morrer e dizer: está consumado. Com isso veio a decepção deles. A equação não fechava. Porque esse homem fez tantas coisas, nos deu tanta esperança, e o final dele é isso daqui? A cruz do Calvário? Será que é mais uma decepção? Eles esperavam mais de Jesus. Eles esperavam mais do que aquilo que havia acontecido. E nessa decepção tão grande quanto foi a expectativa que eles colocaram, tudo parecia acabado. E eles cogitavam agora voltar às suas vidas naturais, normais, tirando Jesus da equação, porque não havia sentido mais. O grande mestre, aquele que trouxera esperança, agora estava numa tumba, estava morto. E se eu estivesse lá e você estivesse lá diante desse drama todo, como seria o teu pensamento? Eu tenho certeza que agiríamos da mesma forma. Os mesmos problemas e os mesmos dilemas que eles enfrentaram lá, que passou pela cabeça de cada um deles, são os mesmos dilemas que nós temos hoje. E eles pensaram: tudo terminou. Eles esperavam mais, mas veio menos. E eu quero tirar um pouquinho desse dilema e trabalhar um pouquinho. Lá no livro de Lucas, no capítulo 24, eu quero caminhar junto com esses discípulos aqui e quero tirar algumas lições importantes que nós podemos tirar para a vida, porque nós somos caminhantes dessa vida. Nós estamos aqui de passagem. E aqui tem a história de dois discípulos que tem como título No Caminho de Emaús. E eu quero ler com vocês. O grande evangelista pastor Mota diz o seguinte: se o sermão for ruim, pelo menos que a leitura seja boa. Então, ao ler a palavra, se o sermão for ruim, não tem problema. Só a leitura da palavra já valeu. Já dá para a gente tirar grandes lições. Eu quero ler com vocês. Está lá no livro de Lucas, capítulo 24, verso 13 em diante. No caminho de Emaús, se coloca nesse caminho. Todos nós estamos na nossa caminhada pessoal, intransferível, que nós temos que fazer, é a nossa jornada nessa terra. Com Deus ou sem Deus. Com as grandes decepções da vida, com as grandes realizações da vida, é a nossa caminhada. E é legal aqui, diz que no verso 13, começa: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Que cena é essa, hein? Terceiro, eles andavam e conversavam. O que eles conversavam? Sobre todos os acontecimentos, os últimos acontecimentos, tudo aquilo que havia acontecido com Jesus, toda a tragédia, todo o sofrimento, toda a dor, cruz. A cruz era a morte mais terrível que existia. No entanto, que Deuteronômio fala que todo aquele que é pendurado, seja maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Era para os piores. Eles estavam conversando como um homem tão bom, que fez coisas tão boas, pudesse ter seu destino final no madeiro, numa cruz, e ali ter sido morto e expirar. Estavam falando sobre essas coisas. Jesus se aproxima e vai
com eles nessa caminhada. Verso 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Você já esteve nessa situação? Quando você está tão cego por uma coisa, por uma decepção, por problemas que parecem insolúveis na vida, você fica cego com aquele que anda com você, com aquele que está com você. Eles estavam cegos, né? Os olhos impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Olha que pergunta, hein? E de que ides tratando à medida que caminhais? Aqui tem um ponto claro. O que povoa a nossa mente? O que nos preocupa? É isso que é motivo das nossas reflexões mais íntimas, dos nossos pensamentos mais profundos. O que nos preocupa? O que te preocupa hoje? É sobre isso que você vai meditar, que você vai andar, levar na sua vida. Então, começa a trabalhar a questão das grandes preocupações que você tem na mente. Para onde elas te levam? É isso que eles estavam falando, eles estavam extremamente preocupados. E Jesus pergunta para eles: o que preocupa vocês enquanto vocês caminham? Então, na jornada da vida, o que te preocupa? Essa é uma pergunta que Jesus faz para você. E eles pararam entristecidos. Tinham 1000 motivos, eu já falei para vocês. Eles esperavam muito de Jesus, e agora Jesus tinha sido morto. Um, porém, chamado Cleopas, mais decidido, né? Respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, olha que expectativa. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam, eles esperavam, eles tinham toda... O que nós esperamos hoje, irmãos? Hoje nós esperamos a volta de Jesus. É o nosso grande sonho. Sem esse sonho, nós não somos nada. Vamos aqui nos reunirmos, vamos ficando velhos, vamos enterrando uns aos outros, eternamente, infinitamente, e nunca sairemos desse ciclo. A nossa única esperança e a nossa maior esperança é exatamente o retorno de Jesus. Enquanto a esperança deles era que Jesus pudesse estabelecer o reino naquela época. Mas aí no verso 22 abre-se um leque de esperança, uma janela de oportunidade, e eles dizem assim: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus, e aqui vem a grande lição para eles e para cada um de nós
Ó nécios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha que coisa maravilhosa. No caminho, andando com eles, Jesus deu um estudo bíblico para eles. E ele começa lá de trás, profeticamente falando de tudo aquilo que tinha constado, sido profetizado sobre ele, agora estava se cumprindo. Será que vocês não viram isso, não estudaram, não ouviram sobre essas coisas? E é incrível que isso são coisas que acontecem conosco. Porque não adianta você ter estudado, mas você não enxerga aquilo que Deus quer que você enxergue. Eu não vou falar o nome aqui, mas tem um grande especialista na Bíblia, que conhece a Bíblia mais do que eu, mais do que você. E ele não crê em Deus. Se você for conversar com ele em termos de conhecimento da Bíblia, da cultura bíblica, ele tem mais cultura do que eu, do que você. Mas ele não crê em Deus. Portanto, aqui, Jesus estava mostrando toda a história da redenção profetizada na palavra de Deus, mas eles não estavam enxergando isso e vendo. Não adianta ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, mas não ver na Bíblia aquilo que a Bíblia tem de essencial, a pessoa de Jesus. Sem ela, é mais um livro. Aliás, toda a Bíblia é configurada para que Jesus seja o centro, o nosso Salvador, o nosso Senhor, e no final, ele reinará para sempre. A Bíblia toda está focada em Jesus. Sem ele, a Bíblia perde o seu valor, ele é o centro da Bíblia. A Bíblia fala do problema, fala da criação, da queda, dos problemas que o pecado trouxe à humanidade, mas ela também fala da redenção de um homem, concentrado em um homem que é criador, mas que se tornou carne humana e veio a esse mundo para poder fazer a obra que devia ser feita e pagar o preço que eu não podia pagar e nem você. Viver uma vida que eu não posso viver, nem você pode viver, por mais santo que você seja, por mais separado que você seja, por mais dedicado que você seja, ninguém pode viver a vida que Jesus viveu. Ninguém. Mas você pode confiar na graça e na misericórdia que vem dele. E esse é o ponto especial. Ele dá um estudo bíblico para eles. Ele precisava falar das verdades antes que eles fossem tomados pela alegria de que ele estava vivo e para sempre. E no verso 28, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Eu vou continuar minha jornada, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde. E o dia já declina. Que poesia tem isso aqui, né? Tem até hino desse trecho. Fica conosco. Já é tarde. Sol se pôs. Fica conosco, Senhor, quando o sol declina sobre a nossa vida e as trevas chegam. Fica conosco. Porque só a tua presença, só a tua vida ilumina a nossa vida no meio da escuridão desse planeta. Enquanto esse planeta caminha para as trevas, a tua presença em nossa vida nos dá luz. Nos dá luz. Tu és a luz da vida. Já percebeu isso que nos momentos mais tristes da sua vida, mais tenebrosos, quando Jesus chega no meio da tristeza, ele te dá uma paz e uma alegria que só ele pode dar. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá.
essa paz que nós precisamos. Todas as outras, elas são muito paliativas, essa é definitiva, essa nos dá força para prosseguirmos. Eu quero ir para o final, porque nós temos mais alguma coisa para acontecer. E o constrangeram a ficar com ele, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Aí começam as reflexões. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Que cena maravilhosa! Abriram-se os olhos, entenderam que era Jesus e esse ressuscitado. Eles tinham ido para Emaús. Talvez Emaús seja a nossa jornada natural. Nós vamos para lá, curtir um pouquinho das nossas decepções, dos nossos fracassos, dos nossos sonhos não realizados. E Deus deixa a gente ir para Emaús, mas Ele vai conosco na estrada. Ele vai do nosso lado, conversa conosco, abre os nossos olhos, e quando eles abriram os olhos e viram Jesus, sabe o que eles fizeram? Depois de uma jornada de cansaço e tudo qualquer coisa, decepção, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, porque depois da ressurreição de Jesus, não há sentido de ficar em Emaús. Emaús não tem mais sentido para a nossa vida, porque Ele ressuscitou. Porque todas as decepções, as tristezas, o sofrimento é dissipado com a notícia maravilhosa da sua ressurreição. E o apóstolo Paulo fala uma coisa importante: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas de fato Ele ressuscitou. E lá, eu já vou para o final aqui. Apocalipse capítulo 1, eu termino. Eles voltam para Jerusalém para contar essa história maravilhosa da jornada que eles tiveram com Jesus, e porque eles estavam retornando para Jerusalém. Emaús ficará para trás da nossa vida. Emaús não é o nosso destino. Nosso destino é Jerusalém, e essa celestial em Cristo Jesus. Passou o tempo. João, que era o discípulo mais novo, forte, poderoso, foi ficando velhinho. Como está acontecendo comigo, já estou com 63. A idade vai chegando, a gente vai declinando, as forças vão diminuindo. E chega um momento que tudo acaba. João estava lá, já velhinho, na ilha de Pátimos. Ele teve uma visão agora. Ele havia visto Jesus, é claro, já ressurreto, mas ele também vira Jesus na cruz do Calvário, o homem sofredor. Mas aqui ele tem uma visão, e essa visão é a visão clara de Cristo Jesus. Apocalipse 1:17 diz assim: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. No meio das grandes decepções da vida, lembra, diz aqui, Jesus tem a chave da morte e do inferno. Ele está vivo. E Ele prometeu, quando Ele estava com os discípulos, antes de acontecer tudo isso, Ele faz uma promessa para eles, está lá em João, capítulo 14, de 1 a 3, você sabe de cor comigo, repita comigo: não se turbe o vosso coração,
Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus vive e ele voltará. Na estrada de Emaús, quando ele falar com você, ouça, porque ele quer abrir os seus olhos. E ele quer dizer para você, o seu destino final não é Emaús. Seu destino final é Jerusalém. Porque eu venci. Você vencerá comigo. Que Deus nos abençoe. No drama da paixão, que você possa estar nesse drama, entendendo tudo que Jesus sofreu e foi por você. E que você possa retornar feliz para Jerusalém, porque Jerusalém é o teu destino final com Deus. O meu desejo, minha oração, amém.